urso pardo, urso preto, até a sussuarana de lá é mais forte do que a nossa, né? Então, ainda bem que a gente não tem esses animais, né? Mas a gente tem outros. Bom, eu vou fazer agora a última pergunta por conta do tempo, que a gente já tem outra mesa na sequência. Acredito que seja mais para Jack ou para a Laura responder, que é: qual a possibilidade de uma trilha de um país conectar com a outra de outro país? It's a concept that we've been talking about, for sure, how to join up the Bruce Trail with the Appalachian Trail. They're close together. There's a wildlife corridor there. How do you make that happen? I think it's bringing trail organizations together and talking is probably the first step in making that happen and making that a reality. As Laura said, the World Trails Network is bringing trails from the world together to talk about concepts like trails helping other trails, learning from trails, and also how to maybe connect trails to each other. I think it's a really interesting concept, and I think, as Jackie just mentioned, making those connections even where trails right now are relatively close to one another. So someday, maybe the Appalachian Trail can connect to the Bruce Trail, and that demonstrates the feasibility. And then I think it opens up the imagination for larger connections, whether it's trails here in South America, through Central America, up into North America. I think it is appealing to the imagination, and I think it helps people think more broadly about how our ecological values are connected, and I think raises awareness about the opportunity for more global collaboration for conservation. So I don't know about the feasibility. I think we should try in areas where we're close and we can foster the connection and then see where that goes. Então, tá. Então, vamos encerrar essa primeira mesa. Então, novamente, agradecer os nossos palestrantes pelas apresentações, pelas respostas. E agora eu devolvo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, o André. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes, né? Agradecemos a participação de todos e todas. Encerramos aqui essa primeira mesa. Para a segunda mesa, convidamos para compor a mesa Impactos sobre a biodiversidade em trilhas, espécies exóticas invasoras e exploração excessiva de espécies nativas. A bióloga Helena Godoy Bergalo, professora do Departamento de Ecologia da Universidade do Rio de Janeiro, coordenadora da Rede de Pesquisa em Biodiversidade de Mata Atlântica, representante da UERJ na Comissão Estadual de Controle Ambiental do INEA, Rio de Janeiro, coordenadora de um dos capítulos do Diagnóstico Brasileiro sobre Espécies Exóticas Invasoras, Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. A bióloga Tainá Guimarães, analista ambiental da Divisão de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras do ICMBio. E o biólogo Danilo Correia, analista ambiental do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio, coordenador do desenvolvimento e implementação do componente campestre savânico, subprograma terrestre do Programa Nacional de Monitoramento de Biodiversidade do ICMBio. E para a mediação dessa mesa, convidamos a bióloga Adriana Nunes, analista ambiental do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina e coordenadora do Parque Estadual do Rio Vermelho, diretora regional da Associação da Rede Brasileira de Trilhas do Estado de Santa Catarina.
Alô? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, né, a essa agora segunda mesa. Então, eu convido, né, a bióloga Helena, né, para falar um pouco do que a gente tem hoje, né, atualizado na pesquisa sobre exóticas, né, e atualização de lista, o que a gente tem, o que a pesquisa nos traz, né, no mundo, no Brasil e no mundo. Obrigada. Bom, enquanto eles estão colocando a apresentação. Queria agradecer o convite de participar desse seminário. Esse assunto sobre espécie exótica invasora é muito importante e a gente tem um conhecimento ainda pequeno e é muito importante, inclusive, que eu vou falar um pouco aqui, dar uma noção para vocês sobre espécies exóticas invasoras, alguns impactos que a gente já observa, o que a gente também tem de informação no mundo sobre elas. Nena, a gente está com um probleminha que a tua palestra ainda não foi... Não. Foi para a sala, mas só aguardar um minuto. Não tem problema. Bom, os impactos à biodiversidade em geral, eles são muito evidentes, né? Muitos deles a gente consegue observá-los quando a gente está falando de abertura de áreas para o pasto, que seja, quando a gente fala de grileiros, de superexploração das espécies, por exemplo, espécies pesqueiras, né? Então, esses impactos, eles são muito evidentes, eles são claros, a gente consegue identificá-los, olhá-los, mas, infelizmente, alguns impactos, eles são silenciosos, a gente não percebe e, muitas vezes, a gente tem esse problema com poluição, né? A gente tem poluentes orgânicos que são persistentes, a gente não enxerga eles, e um dos impactos que a gente vai falar hoje aqui é um desses impactos que são as espécies exóticas invasoras. É um impacto que, muitas vezes, ele é silencioso, porque a gente não consegue reconhecê-lo. Mas, realmente, eu adoraria que tivesse os slides para mostrar para vocês. Eu estou tentando... Tainá, eu peço licença, enquanto o pessoal resolve, para a gente não ser prejudicado com a palestra da Nena, para que a gente troca com a Tainá, enquanto resolve o problema. Pode ser? Tudo bem. Então, a Tainá ela vai falar, né, das experiências com as unidades federais, né, e toda a comunicação que existe disso dentro das unidades federais. Ok, obrigada. Então, gente, primeiro também eu queria agradecer por estar aqui, tendo essa oportunidade de falar sobre as espécies exóticas invasoras. Como a Nena falou, né, é um tema muito importante, é um tema muito caro, e eu gostaria que, ao final dessa mesa, todo mundo também sentisse a preocupação com essas espécies e começasse a atuar de forma mais ativa. Antes de passar a fala... Ele... Agora. Tem um delay. Antes de falar especificamente sobre as espécies exóticas invasoras, vou dar um panorama geral sobre o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que tem como missão proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental pela administração das unidades de conservação federais. Então, o ICMBio é responsável pela gestão de 336, na verdade, os CEs federais, depois que eu encaminhei a apresentação foi criada mais uma. E dentro da nossa estrutura, a gente também tem 14 centros nacionais de pesquisa e conservação, que, entre várias outras atividades, também apoiam, tecnicamente, o manejo de espécies exóticas invasoras nas UCs.
E, especificamente sobre as espécies exóticas invasoras, compete ao ICMBio a executar medidas de prevenção, controle e erradicação dessas espécies nas unidades de conservação federais e nas suas zonas de amortecimento legalmente estabelecidas. Então, a gente tem uma competência, uma atribuição bem limitada às UCs federais, o que não é uma coisa trivial e fácil de se fazer, né? Como a gente acabou de ver, tem mais de 300 UCs federais espalhadas por todo o território. E aqui a gente tem um panorama geral de como que está essa situação em relação às exóticas, né? O primeiro mapa, ele mostra que a gente tem 186 UCs federais com pelo menos um registro de 75 espécies exóticas da fauna que a gente conhece nas UCs federais. A lista nacional tem mais espécies do que essa, mas nas UCs federais a gente, ainda bem, só tem 75 espécies exóticas invasoras. E, quando a gente vai ver a situação da flora, a diversidade, a quantidade de espécies da flora ainda é maior. São 186 UCs federais com registro de pelo menos uma espécie exótica da flora, das 149 que a gente conhece. E aí a gente está falando aqui de espécies terrestres, aquáticas de água doce e marinhas, desde pinheiros até algas, invertebrados a grandes mamíferos como búfalos. Então, há uma grande diversidade de espécies invasoras. De fato, hoje, a gente tem 224, o conhecimento, né, de 224 espécies exóticas invasoras, invadindo mais de 60% das UCs federais, uma vez que algumas dessas UCs têm tanto espécies da fauna quanto da flora. Então, é um panorama bem complicado que indica a necessidade da gente combater esses impactos que a Nena, quando ela conseguir falar, ela vai esclarecer melhor quais são esses impactos. Então, nosso panorama são mais de 300 UCs federais, todas essas UCs com alta biodiversidade, normalmente também sensíveis aos impactos, é um dos motivos para a criação dessas áreas protegidas. São unidades de diferentes categorias, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, o que acarreta algumas diferenças, inclusive, na gestão por conta das normas mesmo, né? Mas, mesmo as UCs da mesma categoria, cada uma tem uma realidade, um contexto específico que depende do bioma onde ela está inserida, do estado onde ela está, se ela tem população residente no interior ou no entorno, todas essas questões que vão influenciar a gestão da UC. E, de forma geral, apesar do aumento do número de servidores ao longo dos últimos anos, a gente ainda tem um número de servidores que não é o suficiente para gerir toda a complexidade que é uma unidade de conservação. E aí o que acarreta é que cada servidor tem que trabalhar com uma gama enorme de temáticas, não podendo se especializar só naquela temática, só naquele tema. Então, vocês devem imaginar que os gestores das UCs, né, eles trabalham, por exemplo, com foco aqui do seminário do Congresso, com uso público, com turismo, com manejo de espécies exóticas invasoras, com fogo, com fiscalização, com plano de manejo, com gestão de conselhos, enfim, uma gama de temáticas que envolve as UCs. E aí, olhando só para o quadrado das espécies exóticas invasoras, também